Olá, boa tarde. O IBGE divulgou hoje o resultado do estudo que mede o tamanho do crescimento da economia do país. O PIB, que é a soma de todas as riquezas nacionais, cresceu 0,2% no segundo trimestre do ano, em comparação aos primeiros 3 meses de 2018. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Proposta de privatização dos serviços de saneamento básico do governo federal vira tema de debates aqui na Assembleia. Projeto Amigo das Crianças completa 15 anos e recebe homenagem do Parlamento. Projeto de lei quer instituir a Semana Estadual de Promoção da Saúde Vascular. Sessão solene presta homenagem à comunidade judaica de São Paulo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Frente Nacional de Saneamento promoveu uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa para debater a medida provisória do governo federal sobre água e esgoto. Entidades afirmam que a privatização dos serviços de saneamento básico prejudica os municípios mais pobres do país. A audiência pública no auditório Franco Montoro reuniu representantes de diversos setores ligados à água, saneamento e meio ambiente para discutir os impactos da medida provisória 844 de 2018, que propõe a privatização do sistema de saneamento nos municípios do Brasil. A preocupação do grupo é que as empresas privadas podem comprometer o chamado atendimento em larga escala, quando os lucros gerados pelo serviço de uma cidade grande subsidia os investimentos em água e esgoto das cidades menores. Quando você olha os dados do saneamento hoje, nós precisaríamos investir até 2033 mais de 300 bilhões em recursos para você conseguir universalizar o saneamento. Quer dizer, é um montante de recursos muito alto, uma média de 15 bilhões por ano. Agora eu pergunto, é sempre a pergunta que se faz, o capital privado está interessado em investir 15 bilhões por ano num setor que demora a dar lucro? Então a gente entende que essa medida provisória ela foi desenhada para favorecer a privatização dos municípios que já possuem infraestrutura instalada e que são municípios possivelmente rentáveis. O grupo, formado por representantes dos setores de saneamento e meio ambiente, prometem pressionar o governo federal para que a medida provisória não seja aprovada. Nós estamos atuando através da Frente Nacional de Saneamento Básico, que foi criado no Fórum Alternativo Mundial das Águas em Brasília em março. Então nós já estamos atuando através dessa frente e nós já fizemos uma carta aberta à população, que nós estamos distribuindo esse documento para a população e também estamos fazendo embaixadas junto às lideranças dos partidos na Câmara Federal, para que eles não aprovem esse projeto. Começou hoje, vai até o dia 4 de outubro, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para o primeiro turno das eleições. No rádio, a propaganda eleitoral vai ao ar às 7 da manhã e ao meio-dia. Na TV, à 1 da tarde e às 8h30 da noite. Cada bloco vai ter um total de 25 minutos. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, as propagandas vão ser divididas entre candidatos a senador, deputado estadual ou distrital e governador. O horário nas terças, quintas e sábados vai ser dividido entre candidatos a presidente e deputado federal. Domingo não tem programa eleitoral, só em sessões de 30 e 60 segundos, que somadas totalizam 70 minutos de programação. Personalidades da comunidade judaica foram homenageadas numa sessão solene aqui na Assembleia Legislativa e o repórter Jeremias Gomes acompanhou. Veja aí a reportagem. A maior honraria do Parlamento Paulista foi concedida em sessão solene na homenagem que a Casa realizou à comunidade judaica. Hoje é uma noite muito feliz, a comunidade judaica está alegre por receber essa homenagem do estado de São Paulo, que é um estado que recebeu nossos avós, nossos bisavós, na época do pós-guerra. Quando os horrores da Europa aconteciam com o nazismo, é para cá que os judeus conseguiram fugir, reconstruir as famílias e fazer as suas vidas. Então, para nós, paulistas de coração, não só de nascimento, nós temos um orgulho muito grande desse Estado, que nas nossas casas é dito como local onde os judeus puderam receber carinho e recomeçar as suas vidas. À frente do CIAN, Ana Schwartzman atuou por mais de 5 décadas em prol das crianças e adolescentes com deficiência intelectual.
Ana Schwartzman foi presidente do CIAM por 24 anos, quando consolidou a entidade que vive totalmente de doações e atende famílias de baixa renda. Quando você faz alguma coisa com muito amor, e é isso que eu sempre senti fazendo esse trabalho, podendo ajudar o outro. Acho que é uma coisa que eu tive exemplo na casa dos meus pais. Meu pai e minha mãe sempre fizeram um trabalho para a comunidade. E eu, quando me envolvi com esse trabalho, eu fiquei fascinada de poder ajudar essas pessoas que precisam tanto. A comunidade judaica homenageada conta com dezenas de entidades voltadas à promoção educacional, social e cultural no estado de São Paulo. Diversas autoridades e destaques da comunidade participaram do evento. É uma grande honra estar aqui representando uma das entidades da comunidade judaica, cujo trabalho é exclusivamente para a grande comunidade. Nós não atendemos na nossa unidade Jaguaré nenhuma criança da comunidade judaica. São todas crianças de famílias em situação de vulnerabilidade. É um pouco de retribuição que a comunidade judaica dá pelas oportunidades, pelos sucesso que tivemos nesse país. Prazo de inscrição para o vestibular da Unicamp 2019 foi prorrogado para o dia 5 de setembro. A taxa é de R$ 170. As provas da primeira fase acontecem dia 18 de novembro. A segunda fase do vestibular está marcada para os dias 13, 14 e 15 de janeiro do ano que vem. A Universidade Estadual de Campinas oferece 3.340 vagas distribuídas em 69 cursos. Projeto Amigo das Crianças completa 15 anos e recebe homenagem do Parlamento. Nós voltamos em 2 minutinhos. Até já. Hoje tem lançamento da campanha Setembro Verde aqui na Assembleia Legislativa. Esse evento acontece no auditório Paulo Kobayashi, de onde fala agora ao vivo a repórter Caterina Asciutti com mais informações para a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, a intenção da campanha Setembro Verde é alertar a população a respeito da necessidade de criar políticas públicas que garantam os direitos e a inclusão social de pessoas com algum tipo de deficiência. A cerimônia de abertura da campanha Setembro Verde no estado de São Paulo vai reunir dirigentes de associações de pais e amigos dos excepcionais, especialistas e parceiros das entidades. O evento acontece aqui no auditório Paulo Kobayashi a partir das 2 da tarde. Sérgio. Caterina, obrigado aí pelas suas informações ao vivo do auditório Paulo Kobayashi. Obrigado, querida. Por 7 votos a 4, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o emprego de terceirizados na chamada atividade fim das empresas é constitucional. Essa era uma das medidas mais polêmicas da reforma trabalhista. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu mais de 4.000 ações questionando se era proibido ou não terceirizar a atividade principal da empresa. Mas a maioria dos ministros do STF entendeu que as empresas têm sim o direito de escolher a terceirização, respeitando o princípio da livre iniciativa. Em 2003, um grupo de amigos se reuniu com a ideia de fazer visitas voluntárias em abrigos e orfanatos e tudo deu tão certo que 15 anos depois, o projeto Amigo das Crianças foi homenageado aqui na Assembleia. Acompanhe agora na reportagem da Silvia Garcia. O trabalho que inicialmente era de visitas e brincadeiras amadureceu. O grupo voluntário passou a realizar algumas parcerias importantes e viabilizou cursos para os adolescentes e atendimento odontológico, além de ajudar financeiramente em ações, reformas e melhorias nos espaços onde atuava. Hoje a gente atende 1.500 pessoas no geral, então são famílias, atendidas lá da comunidade do Cantagalo, crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, contraturno escolar e curso de jovem aprendiz. São 15 anos de trabalho junto às crianças de Pirituba. Empenho reconhecido em homenagem feita pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Todo aquele frio da barriga que quando a gente teve lá atrás, acho que se a gente ia tomar a decisão certa, porque era meio que uma loucura,
a gente olha para trás e fala, poxa, que bom que a gente teve coragem e que bom que a gente está conseguindo fazer aquilo que a gente se propôs há 15 anos atrás, porque não é fácil, né? Tem muitas dificuldades, aparecem muitos empecilhos no caminho, mas a gente sempre persiste. Então hoje, estando aqui, sendo homenageado, para a gente é um presente de que vamos continuar em frente, que a gente está fazendo certo. E a Assembleia Legislativa de São Paulo sediou o fórum de lançamento do Programa de Segurança Alimentar, Nutricional e Banco de Alimentos. O fórum teve o apoio da Frente Parlamentar em prol do agronegócio. Deputados, representantes do governo e de associações falaram sobre a importância de ações para a produção e o fortalecimento da agricultura familiar e a erradicação da fome. Hoje, no estado de São Paulo, apenas 15% dos municípios aderiram ao Programa de Segurança Alimentar. E esse fórum vem justamente nessa direção, a de conscientizar o poder público, a sociedade civil, o empresariado, para que os municípios possam, de maneira integrada com a sociedade, criar os seus conselhos municipais, de forma a levar à população cada vez mais opções de alimentação saudável. O objetivo é discutir desde o incentivo de políticas públicas para a agricultura até o desperdício de alimentos. A partir daí, identificar todas as grandes ideias que temos por todo o Brasil, né? E vamos começar no estado de São Paulo, depois estenderemos por todo o Brasil, e é justamente buscando isso, grandes soluções. Para quê? Para otimizar a produção, para a gente evitar o desperdício de 20 mil toneladas por mês que nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, entre outros fatores também que são relevantes. Alain Bojanic, que é representante da ONU para Alimentação e Agricultura, disse que nos últimos anos o Brasil melhorou o índice de segurança alimentar. O indicador mede a capacidade dos países alimentarem a sua população. O Brasil, há 30 anos, tinha mais de 20% da população em segurança alimentar. Hoje é menos de 3%. Não? Então, isso tem a ver com políticas focadas na pobreza, com políticas de transferência de rendas, políticas de bancos de alimentos, políticas de alimentação escolar. Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu a efetividade e a transparência do sistema digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas por parte dos empregadores. A partir de janeiro do ano que vem, as informações relacionadas à medicina e segurança do trabalho das empresas deverão ser mencionadas à rede integrada do governo federal. Em vigor desde 2014, o Sistema Público Digital reúne todas as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, aviso prévio e informações sobre o Fundo de Garantia. Para o presidente da Organização Brasileira das Entidades de Segurança e Saúde no Trabalho, é preciso ter mais informações para que o setor possa se adequar ao sistema digital do governo federal. A minha preocupação maior é que esse social, que do ponto de vista da segurança do trabalho, que vai vigorar a partir de janeiro do ano que vem, ele entra em vigor e não há um preparo, principalmente para o pessoal da micro e pequena empresa, que sem medo de errar é mais de 98% o seu quantidade, e onde está o maior também contingente de trabalhadores. E quem vai orientar esse micro e pequeno empresários? Serão os escritórios de contabilidade, eles estão preparados para a orientação. E uma outra preocupação, mesmo na média e grande empresa, é o despreparo dos profissionais, quer eles sejam engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, enfermagem do trabalho, porque não está sendo discutido esse assunto entre eles, entendeu? De acordo com o engenheiro de segurança do trabalho, os profissionais da área ainda não estão preparados para o início do processo. Existe ainda uma névoa gigante para eles entenderem o que efetivamente o governo quer com esse Big Data de informações que ele vai recepcionar e o que ele vai fazer com essas informações. E os profissionais sempre perguntam o seguinte: o que o E-Social, o que eu preciso fazer, ou o que eu preciso estudar, o que eu preciso aprimorar na minha gestão de saúde e segurança, pensando na questão do E-Social. Acho que esse é o momento crítico que nós vivemos na área prevencionista. Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu formas de aperfeiçoar e padronizar os tribunais de contas de todo o país. Veja agora na reportagem da Priscila Silvério.
Os tribunais de contas são responsáveis por prevenir a ocorrência de desvios de recursos públicos e instrumentalizar ações repressoras de utilização pelo Ministério Público e Polícia Investigativa. Cada vez mais há uma percepção no Brasil de que a democracia não é apenas o voto, não é apenas o funcionamento do Congresso, mas é também o papel das instituições de fiscalização, de controle, que podem acompanhar o desempenho dos governos e, ao mesmo tempo, responder à população em relação aos seus interesses, às suas preferências, às políticas públicas que os eleitores que escolheram governos querem que sejam implementados. A categoria busca apoio da Assembleia Legislativa para garantir a independência e autonomia externa e interna dos tribunais de contas. Nós vivemos hoje uma crise de legitimidade das instituições, uma crise de acreditação social. Então, em razão disso, nós buscamos as Assembleias Legislativas para poder discutir, suscitar reflexões sobre qual modelo de Tribunal de Contas queremos para o Brasil. O grupo discutiu também 3 propostas de emenda constitucional que tramitam no Congresso Nacional. A PEC 40 de 2016, que trata do processo de controle externo e do padrão mínimo operacional. A PEC 329 de 2013, que altera a forma de indicação para os conselhos. E a PEC 22 de 2017, que propõe a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Nós temos várias situações em que pessoas desqualificadas, inclusive sem diploma superior, ocupam o cargo de conselheiro dos tribunais de contas. Essas estruturas são importantes, constitucionalmente são órgãos auxiliares do Poder Legislativo, têm papéis relevantes a cumprir, mas elas precisam ser modernizadas, revitalizadas. Projeto de lei quer instituir a Semana Estadual de Promoção da Saúde Vascular. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que, nos últimos 4 anos, 6 milhões de brasileiros passaram para o grupo de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Considerando cálculos do Banco Mundial, uma pessoa é considerada muito pobre no Brasil quando ela vive com menos de R$ 232 por mês. O total de brasileiros que tem essa renda hoje é de mais de 23 milhões de pessoas. Cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo, está com um de seus principais recursos medicinais ameaçado. A lama negra, que tem propriedades terapêuticas, teve a extração suspensa. O assunto foi debatido numa audiência pública aqui na Assembleia. Moradores, médicos e representantes do poder público participaram da audiência. Todos estão preocupados com a suspensão da extração da lama negra de Peruíbe. Há 2 anos, a exploração do material foi suspensa por falta de licenciamento ambiental. A lama negra de Peruíbe é utilizada para fins medicinais e estéticos. Ela possui alta concentração de enxofre e é semelhante à lama do Mar Morto. Segundo médicos especialistas, nos últimos 18 anos, mais de 150 mil pessoas da região foram beneficiadas com a lama negra para tratamento de doenças como artrite e artrose. A lama negra tem resultados melhores do que apenas o calor úmido local. Observamos uma melhora nos sintomas e também associado à fisioterapia, obtivemos uma melhora da função. O médico homeopata Paulo Macedo Gouveia é um estudioso do assunto e comprova os benefícios medicinais da lama negra. Faz um trabalho de revitalização dos tecidos do corpo de uma forma geral, trata processos inflamatórios tanto superficiais de articulação quanto de órgãos internos e é um material absolutamente isento de riscos para a saúde de quem usa. Demonstramos que a lama negra está absolutamente isenta de contaminação, seja contaminação por metais pesados ou seja de contaminação biológica. O secretário de Turismo de Peruíbe, Eduardo Ribas, explicou que a extração da lama é importante para a economia da cidade. Uma coisa muito importante para o turismo da cidade.
Embora Peruíbe tenha uma diversidade muito grande, cultural, ecológica, a Lama Negra pode ser a base de um forte turismo de saúde. Projeto de lei e estudos aqui na Assembleia Legislativa quer instituir a Semana Estadual de Promoção da Saúde Vascular. As doenças vasculares estão entre as que mais matam em todo o mundo. Passado o susto, Cláudia conta o pesadelo que viveu há pouco mais de 3 anos. Com fortes dores nas pontas dos dedos dos pés, foi internada e o diagnóstico não podia ser pior para ela. Uma meia de nylon doía. E aí que eu acabei indo para pronto-socorro e descobrindo que eu estava com má circulação e que poderia até perder os pés, ter que amputar por causa da má circulação. Um projeto de lei quer chamar a atenção exatamente para este tipo de sintoma e estabelece a Semana Estadual de Promoção da Saúde Vascular. O objetivo é promover a prevenção e diminuir custos com o tratamento das doenças causadas pela falta de circulação. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje quase 58 milhões de brasileiros já são doentes crônicos. Doença vascular é a alteração dos vasos sanguíneos e também pode ser causada por herança genética. Este cirurgião vascular alerta para os perigos. Na fase inicial das varizes em membros inferiores, o paciente às vezes tem uma compensação de alguma forma e ele não está inchando a perna ainda, não está surgindo inflamações na pele, com riscos de eczemas ou pigmentações, então ele ainda não despertou para esse problema. Não é? Da mesma forma que nas artérias, está havendo um espessamento, ou está havendo uma degeneração, ou está surgindo um aneurisma, e esse paciente não sabe que tem aquele problema exatamente porque no começo, às vezes, não há sintoma nenhum. O diagnóstico hoje ele é minimamente invasivo. Hoje, nós, com exames praticamente não invasivos, como o ultrassom, Doppler, o ecodoppler, nós conseguimos ter um índice de diagnóstico muito alto. Há um tempo atrás estava no metrô e a pessoa estava segurando assim no ferro. E aí, de repente, ela fez, tenho que soltar, porque começa a me formigar a mão. Isso é má circulação também, entendeu? Se ela tivesse um alerta visto na televisão, em outros lugares, ela saberia. E iria atrás, né? Não ia deixar para até chegar num caso grave como o meu. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. A gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Espero vocês. Até lá e um ótimo final de semana.